Amém. É maravilhoso, né? Estarmos juntos mais uma vez. E agora com a presença dos irmãos, né? De Sobrado. Isso é muito bom, Senhor Jesus. E é muito difícil estar aqui novamente para falar. Eu digo difícil na questão de poder falar para os irmãos. Para ser um canal por Deus, né? Para os irmãos ainda é difícil. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, vamos ler Romanos, capítulo 8. Versículo do 12 ao 17. Senhor Jesus. Capítulo 8, do 12 ao 17. Amém? Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes o efeito do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Senhor Jesus, Senhor, esta noite, Senhor, queremos mais de tua vida, Senhor, mais do teu ser, Senhor, mais do teu espírito. Senhor, não queremos nada nosso. Senhor, também te pedimos perdão, Senhor, por tudo que temos feito, Senhor, Senhor, que tem te desagradado. Senhor, vem nos lavar, tirar toda a sujeira. Senhor Jesus, Senhor, vem ser, Senhor, fazer de nós, Senhor, canais, Senhor, para que nós possamos falar de ti, Senhor, para que possamos ouvir a tua voz, Senhor, para que possamos falar a tua palavra. Senhor Jesus, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor Jesus, aleluia. É, aqui no capítulo, no versículo 12, Paulo começa assim, né? Diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores. Né? Quando ele fala assim, isso aqui essa assim a gente poderia trazer falar também como desse modo, ou, né? Ou então, né? Ele já começa falando assim, baseado nesse versículo 11, quando ele diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, né, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, por isso ele diz assim, né, se habita em vós, né, assim pois, se ele habita, então vocês agora, né, ou nós, né, somos devedores. Né? Agora, quando ele fala que somos devedores, aí ele completa, não a carne. Então, quando ele fala aqui que nós somos devedores, nós somos devedores de andarmos no Espírito. Nós não devemos nada mais à carne, como ele diz, né? Esse não à carne, no 12. Como se constrangidos a viver segundo a carne. Então, nós não devemos à carne, nós devemos ao Espírito. Nós agora somos devedores, né? De andarmos no Espírito. Hoje, né? Nós podemos, né? Não só sermos devedores, mas podemos também andar no Espírito, né? Como ele diz no 11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo. Então, se esse Deus hoje habita em nós, nós hoje podemos andar no Espírito. Né? Senhor Jesus, versículo 13, ele diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Nós vimos semana passada, né, que Paulo falou na questão de que nós
Muitas vezes a gente fala, né? Ou falava, né? Que hoje eu estou na carne, né? Mas nós não estamos na carne, né? Porque hoje, né? Nós fomos, o Senhor nos trasladou, né? Para o seu filho, né? Então hoje nós, quando dizemos nós não estamos na carne, né? Isso essa frase é errada, porque nós não estamos mais na carne, mas no espírito, né? Contudo, né? A gente ainda pode, né? Infelizmente, andar segundo a carne, né? Eu não posso estar na carne, mas eu posso andar segundo a carne, como a carne é, né? Então isso aí vem nos mostrar a questão de escolha, né? Quando o Senhor nos chamou, né, aos olhos não de Deus, que Deus escolheu a cada um de nós, mas os olhos humanos, aos nossos olhos, né, nós escolhemos o Senhor. Então nós tivemos essa escolha de irmos até ao Senhor ou ficarmos com as nossas coisas. Então nós, aos nossos olhos, escolhemos ao Senhor. Então quando a gente tem agora a vida de Deus, também nós temos essa escolha de andarmos, né, segundo o Espírito ou andarmos segundo a carne. Isso vai ser uma escolha nossa. Quando ele diz aqui, ó, porque o 3, né? Porque se viveres segundo a carne. O que é da segunda carne? É fazer tudo aquilo que a carne quer que a gente faça. Senhor Jesus, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificais os efeitos, certamente vivereis, né? Senhor Jesus. E essa questão, quando ele diz assim, né? Porque viver segundo a carne, né? Essa escolha que a gente faz de andarmos segundo a carne, a gente sempre vai cair em morte. E ele diz assim, mas se pelo Espírito, né? Quando ele diz se pelo Espírito, a gente não andar, mas se entregar ao Senhor. Então o Senhor vai andar em nós, né? Senhor Jesus. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 24 e 25, Senhor Jesus. Gálatas 6, 24 e o 25. Senhor Jesus. Gálatas 5. Isso. Eu inventei, né, agora um capítulo para Gálatas. Gálatas 5, 24 e o 25. Diz assim: E eis que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se viver no Espírito, andemos também no Espírito. Então, essa é a questão quando Paulo fala, né? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, né? Andai com ele. Né? Se habita, então nós temos que andar com esse Espírito. Esse Espírito hoje está em nós. Né? Ele é aquele, né? Hoje, ele é o Espírito excelente em nós. Senhor Jesus. Então, esse Espírito, uma vez, entrou em nós. E quando agora ele está vivendo em nós, o que nós temos que fazer é deixar esse Espírito viver em nós, né? Reinar em nossas vidas, né? Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Senhor Jesus. Em Romanos, o versículo, no mesmo capítulo 8, né? O 6 e o 7, até o 9, né? O 6 até o 9. Diz assim: Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo a pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, esse Espírito hoje está em nós. Então, como o irmão falou, né? Não é que nós vamos estar na carne, mas a gente pode andar
segundo a carne, né? Segundo os feitos da carne, né? Tem até uma tradição que ele diz, né? Senhor Jesus. Ele diz que as obras, né? Aquilo que, como diz também lá em Gálatas, né? Tudo aquilo que ele fala na questão da carne, do homem tripartido caído, aquilo é as obras da carne. Então nós podemos andar, né? Segundo a carne, ou seja, segundo o homem caído, né? A gente não pode estar na carne, mas podemos andar segundo a carne, né? Senhor Jesus. Mas, né? Diz assim, mas vós, né? Porém, não estáis na carne, o versículo 9, mas no Espírito. Aí ele faz uma ressalva, né? Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então, hoje nós sabemos que o Espírito de Deus habita em nós, né? Porque o Espírito confirma com o nosso Espírito, né? Que somos filhos de Deus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Senhor Jesus. Aqui ele diz novamente, né, a questão de, quando ele vem falar essa palavra agora, de sermos guiados. Né? O Senhor nos guia. E é interessante perceber como que ele diz assim, né, que pois todos os que são guiados, né, pelo Espírito de Deus, aí diz assim, são filhos de Deus. Essa palavra filho aqui é huiós, né, que é um filho crescido, um filho amadurecido, né, um filho não um menino, mas um adulto, né, Senhor Jesus. Então a gente vê aqui que é aquele filho que é assim amadurecido, que um filho varão, né, que esse agora ele pode fazer o quê? Ele pode ser guiado pelo Espírito. É um filho que é uma criança, né? Ele não vai atender muitas coisas do pai. Né? Ele vai por pirraça, né? Por não entender, por ser imaturo, né? Ele pode não atender as coisas do pai. Né? Mas um filho amadurecido, um filho crescido, né? Ele pode ser guiado pelo pai, né? Senhor Jesus. Então essa palavra aqui, né? Diz assim, essa palavra filhos, né? É filho amadurecido, huiós. Versículo 15, ele diz assim, por que não recebeste o espírito de escravidão, né? Para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos a Abba Pai. Aleluia. Senhor Jesus. Essa questão aqui, né, de adoção, né, muitas vezes a gente pode pensar que aqui no Brasil, né, em nossa época, a adoção, a pessoa pode, um filho adotado, ele pode até ser discriminado, né, entre a família, entre os parentes, né, até ele mesmo se sente menosprezado, né, por ser adotado, ou seja, ele não ser da família de sangue. Mas só que em Roma, naquela época, eu coloquei até o nome aqui, deixa eu ver, Dias Lustrácios, Dias Lustrácios. Era um período de 8 dias para as meninas e de 9 dias para os meninos, que depois do nascimento eles passavam, né, distante dos olhos do pai. Passava a mãe e a criança nesse período de tempo. E depois desse tempo, a mãe vinha e o pai ia e adotava essa criança. Né? Então, ele aceitava ou não o filho como sendo o filho dele. Né? E isso era um filho dele mesmo. Então, ele ia escolher se queria ou não adotar, né, essa criança. Então, quando Paulo falou isso aqui, que nós recebemos o espírito de adoção, os romanos sabiam exatamente o que ele estava dizendo. Né? Que o filho agora não era só nascido de carne, mas era um filho escolhido, um filho que o pai quis receber. Né? O filho que ele quis, ele viu, né? E queria agora para si. Né? Até a Elizabeth falou ontem, né? A questão de que se a gente pudesse escolher, né? Nossos familiares, né? A gente ia escolher qualquer um, né? A gente, de repente, como o Paulo também falou, né? Que na nossa família, às vezes tem uma ovelha perdida, uma ovelha negra, né?
tem um doidinho, tem um primo sem juízo, ou tem um irmão que. Tem alguém que a gente acha estranho, né? Senhor Jesus. Mas não em todas as famílias, né? Em algumas. Mas se a gente pudesse escolher os nossos irmãos, né? A gente saía escolhendo, né? A gente não queria, é, assim, escolher qualquer pessoa. No meu caso, eu escolheria os mesmos, né? Amém. Então, o que acontece? O pai, ele escolhia. E é interessante perceber que até os filhos que não era de carne do pai, ele tinha também essa questão de fazer essa mesma coisa e escolher o seu filho, né? Então, hoje, nós somos adotados pelo Senhor porque o Senhor nos escolheu, né? O Senhor escolheu a cada um de nós. Não foi apenas um nascimento, né? Como que não foi planejado, né? Que de repente não tomou a pílula do dia seguinte, né? Ou que alguma coisa, a contagem lá deu errada. Não foi, foi uma escolha que Deus fez. O Senhor escolheu a cada um de nós. Então hoje nós somos as escolhas do Deus vivo, né? Deus nos escolheu. E baseado nisso, né, como ele diz, né, no final do 15, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O Senhor nos escolheu. Nós hoje estamos aqui porque o Senhor nos escolheu, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 16. Senhor Jesus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aí agora essa palavra novamente, né? Filhos. Esse aqui já é porque o nosso português com relação ao grego, né, e o hebraico é um pouco pobre, né? A gente tem a mesma palavra, filhos e filhos, mas esse primeiro, como eu disse, né, é huiós, que é um filho crescido, um filho amadurecido. Esse filho aqui é teknon, é uma criancinha, é um bebê, é um filhinho, é como, esse aqui é o meu filhinho. Estava olhando lá que eles falavam também isso. Essa palavra teknon pode ser trazido como filhinho, né? É uma criancinha, um bebê. Então, o Espírito testifica que nós agora somos esses filhos escolhidos, que é um bebê. Mas quando a gente começa a ouvir o Senhor, ser guiado pelo Espírito, então agora a gente não é mais um filho teknon, um bebê, mas é um filho huiós, né? Senhor Jesus. A gente vê lá em Apocalipse, capítulo 12, Senhor Jesus. Capítulo 12, 4 e 5, Maria. A gente vê essas duas palavras juntas, né? E a gente vê a diferença do que pode acontecer com um e com o outro. Senhor Jesus. Isso mesmo, meu Deus. Diz assim, ó. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filhinho, Tecnon, um filho, um bebê. Nascer é ser um bebê. Quando nascesse, né? Nasceu-lhe, pois, um filho varão. Então nasceu o quê? Um ruiós. Um homem, nasceu um homem feito, um varão, né? Um homem maduro, um filho maduro, né? Então aqui o dragão diz assim, e agora? Senhor Jesus, o dragão não tem mais o que fazer, né? Bateu em retirada. Que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Aleluia. Então, irmãos, o Senhor, aqui a gente vê com relação ao Senhor, a questão de ser, o dragão estava esperando um filhinho, um bebê, né? E aí nasce um filho maduro, um filho que é guiado pelo Espírito. Então, nós, irmãos, temos essa questão. Nós nascemos do Senhor, nós somos esses bebezinhos, né? Essas criancinhas. Mas aí o Senhor nos chama para seguirmos, né? Darmos ouvidos ao Senhor, sermos guiados pelo Espírito. E aí a gente se torna esse filho maduro, né? Senhor Jesus.
Ó Senhor Jesus. Versículo 17. Ora, hein? Capítulo 8 de Romanos. Diz assim, ora, se somos filhos, né? Esse filhos aqui é bebezinhos, né? Tecnon. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com eles sofremos, também com eles seremos glorificados. Aleluia. Né? Eu creio, né, que isso é a esperança de todos os cristãos, ser glorificado. Né? Nós seguimos a Deus, né? O Senhor é quem nos escolhe sem nenhuma intenção, né? Mas nós servimos ao Senhor com essa intenção, né? De sermos glorificados, né? De vermos o Senhor, né? De estarmos com o Senhor. Então essa é a nossa esperança de sermos glorificados, né? Mas aí, antes de sermos glorificados, ele diz assim, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aí ele vem falando, né? A primeira, claro que toda a herança que o Senhor tem para Jesus, o Senhor vai nos dar. Mas aqui a primeira coisa que ele coloca é se sofremos com ele. Então, junto dessa herança que o Senhor tem para nos dar, também está o sofrimento do Senhor. Então, nós temos que sofrer, né? Como o Pedro diz, né? Se necessário, temos que sofrer para que possamos, no qual, né, esse caminho do sofrimento é a glorificação. Senhor Jesus, no versículo 18 do mesmo capítulo, ele diz assim, porque para mim tenho por certo, né, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, com certeza, nós assim podemos sofrer, né, mas o que o Senhor tem preparado para nós, né, não tem como a gente assim imaginar, né? Senhor Jesus, né, tudo que a gente possa imaginar que o Senhor vai nos dar, né, e isso é superior, né? Aliás, isso é inferior, né? O Senhor tem para nos dar muito mais, né? Senhor Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18. Diz assim, ó, porque a nossa leve e momentânea, né? Quando Paulo fala isso, a gente viu quando a gente estava vendo Coríntios, né? E também a gente vai ver, eu posso até ver que eu anotei aqui, né? Os sofrimentos que Paulo teve, que ele fala mais um pouco mais para frente, né? Não tinha nada de momentânea nem de leve, mas ele fala leve e momentânea tribulação. Diz assim, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então não há como a gente comparar. O versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então não há como a gente comparar as coisas que Deus tem para nos dar, né, pelo que a gente possa imaginar. Não há, Senhor Jesus. E além de tudo, elas são eternas, Senhor Jesus. Em 2 Coríntios ainda, capítulo 11, versículo 22 ao 27, Senhor Jesus diz assim, isso é Paulo falando, né? São hebreus? Também eu. São israelita? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medidas. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornada, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos,
em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Então, essa era a leve e momentânea tribulação que Paulo tinha, né? Senhor Jesus. E aí ele diz assim: não há como comparar tudo isso que a gente passa para o que o Senhor tem para nos dar, né? Senhor Jesus. Mas aí eu queria mostrar o versículo 28, que apesar disso tudo, a preocupação de Paulo era essa. Além das coisas exteriores, algo que pesa sobre mim diariamente é a preocupação com todas as igrejas. Senhor Jesus. Apesar de todas as dificuldades de Paulo, né? Ele dizia que era leve e momentânea. E apesar de todas essas dificuldades, esses problemas, né? A preocupação dele era com as igrejas. Senhor Jesus. Voltando para Romanos, Senhor Jesus. Então, essa é a nossa esperança, né? 17, Maria. Ainda 17, de Romanos. É sermos glorificados. Mas o caminho da glorificação, né, é estarmos com o Senhor, né, sendo guiado pelo Espírito, né, e tendo algumas provações, né, que o Senhor vai nos dar, e aí a gente só passa pelas provações indo até o Senhor. Né? Não adianta eu fazer nada de mim mesmo, né, mas voltarmos para o Senhor. Senhor Jesus. E quando a gente se volta para o Senhor, né, toda a situação, todo o problema, tudo aquilo que a gente acha que é grande, o Senhor vem e nos mostra que basta a gente estar no Espírito. No versículo 29 ou 30 do capítulo 8, Maria, diz assim: porquanto, né, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, né, para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que eles sejam ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Então, todas as coisas estão na mão de Deus. Basta apenas a gente ir até o Senhor. E aí o Senhor vai, primeiramente, ele nos dá o quê? A salvação, que é de graça. O Senhor tem nos dado a salvação, o Senhor nos deu a salvação. Nós estamos aqui porque o Senhor nos escolheu, né? Como filhos, né? O Senhor nos adotou, né? Senhor Jesus. E para caminharmos, né, com o Senhor, basta apenas descansar, né, no Senhor. E aí o Senhor, né, vai fazer tudo isso. No final de tudo, ele também vai nos glorificar. Aleluia.